Eu me chamo Eloá Rodrigues, eu tenho 28 anos, sou do Rio de Janeiro, São Gonçalo, na região metropolitana. Fui eleita a Miss Beleza T Brasil. Sou modelo, sou atriz, atualmente sou consultora financeira, então trabalho com várias coisas ao mesmo tempo para tentar chegar onde eu quero, que é de fato viver da arte e da cultura, acreditando que a cultura tem esse poder transformador, não só na vida do outro, mas também na minha própria vida. Por isso estou aqui. Quando eu iniciei minha transição, eu o meio em que eu vivia acreditava que eu não podia ser mais uma. E isso acabou sendo uma força muito grande para mim. Ainda que fosse com um olhar preconceituoso de que você não pode ser mais uma e tudo mais, com essa perpetuação, né, desse pensamento, eu, por não ter muito conhecimento e nem ter acesso a outras pessoas trans, acabei internalizando muito isso. Então o meu foco era estudar. Mas ainda assim, dentro de mim, eu queria viver da arte de alguma forma. E sabia que, né, ser atriz, ser modelo, ainda seria muito difícil. E aí eu conheci o mundo Miss. E eu falei, é uma possibilidade, né? Para além dessa questão que existe, que é real, que as pessoas enxergam, obviamente, primeiro o contato que as pessoas têm é a beleza, né? Essa beleza posta, padrão que já tá aí. E mesmo no meu subconsciente, eu não entendendo e não aceitando que eu era bonita de alguma forma, eu falei, é um caminho possível. E aí eu comecei a correr atrás de qual seria o percurso para chegar aonde eu queria, né? Que é ser a representante do Brasil. Então eu tinha uma antiga franquia, que era o Miss T Brasil, e por 2 anos seguidos eu tentei fazer minha inscrição, mas não fui aceita por não, de alguma forma, não estar dentro dos padrões que a organização queria. E em 2016 eu participei de um concurso municipal, que era o Miss T Niterói, e também participei, mas não fiquei no pódio, né? E dali eu comecei a querer fazer outras coisas da minha vida, porque eu achava que não era mais pra mim, mesmo dentro de mim querendo muito. Então eu acabei conhecendo a militância, conheci organizações que me possibilitaram falar da minha história, construir uma nova história, uma nova narrativa sobre pessoas trans, sobre pessoas negras, sobre pessoas marginalizadas, né, que vêm da periferia e conseguem acessar um lugar que é meio inacessível, e conseguir trilhar o meu caminho dentro dessa possibilidade. Mas ainda assim, eu queria fazer parte desse mundo Miss, né? E em 2017, eu tentei o Miss T Brasil de novo, mas não fui aceita. Em 2018, não teve nenhum concurso a nível nacional. Em 2019, veio essa nova franquia, que é o Miss Beleza T Brasil. E eu tentei minha inscrição e fui aceita. E aí participei representando o Rio de Janeiro. Fiquei no top 10. E ali as coisas já começaram a mudar de fato, sabe? Mais efetivamente. E aí, logo depois que acabou o concurso, eu sentei com minha equipe e comecei a pensar, será que de fato vale a pena continuar insistindo, continuar sonhando? E todo mundo comprou aquele sonho pra ele, sabe? Para além de ser o meu sonho, passou a ser o sonho de outras pessoas também. Me ver coroada. Então a gente começou a se organizar logo depois do fim de 2019 e começamos mandamos a inscrição novamente, comecei a me preparar novamente para participar do Miss Beleza até 2020. E aí participei representando o Rio de Janeiro novamente e saí do Teatro Alfredo Mesquita aqui em São Paulo, coroada Miss Beleza T Brasil. E agora sigo em preparação rumo ao Miss International Queen. Vai acontecer em maio, junho ou julho de 2022.
passei a maior parte da minha vida não acreditando que eu fosse bonita o suficiente, que eu fosse, de fato, uma pessoa suficiente para ocupar esse lugar. Então, é uma redescoberta a cada dia. A cada olhada no espelho de fato, eu sou essa pessoa que hoje ocupo esse lugar, sabe? Porque a beleza, no meu entender, ela é permanente, ela é temporária. Mas o que você carrega dentro de si, o que você constrói ao longo desse entendimento do que é a beleza, é que fica, sabe? Então, hoje eu estou coroada. Óbvio que o título eu vou carregar para sempre, né? Não existe ex-Miss. Mas o que eu carrego de valores, o que eu tento transmitir ao longo desse 1 ano de reinado, que é que pessoas com realidades parecidas com a minha possam e consigam ocupar esses lugares. Não só da beleza, obviamente que aqui a gente está falando da beleza, mas de chegar numa universidade, de conseguir ter um relacionamento bom com a família, de ter amigos, de ter uma vida social em que as pessoas consigam te respeitar para além do que você... para além do que elas imaginam do que é ser uma pessoa trans, sabe? Então é desmistificar isso aonde eu tô. Aonde eu tô, eu sou a primeira pessoa trans a estar trabalhando naquele lugar. Então, as discussões que eu levo, obviamente que eles nunca fariam ideia, nunca teriam noção se eu não estivesse lá. Então, obviamente, o estar Miss é permanente, ele é para sempre, ele tá nas minhas relações sociais. Óbvio que em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas esse trabalhar com a beleza, ele é permanente, sabe? Eloá Rodrigues, Miss International Queen, Brasil! Hoje eu sou consultora financeira, né, numa financeira lá no Rio de Janeiro, que abriu as portas, que esteve dispostas a ouvir para além de quem eu sou, sabe? Então hoje estar empregada é uma das maiores questões que eu venho falando ao longo desse tempo, né, sobre a empregabilidade de pessoas trans, porque não adianta ter uma ou outra, né, ou maquiadora, ou... Não que isso seja um demérito, mas a gente precisa e quer ocupar outros espaços. A gente tem sede desse ocupar, sabe? Para além de ocupar, estar sendo respeitada, bem tratada como qualquer outra pessoa, sabe? E podendo exercer o que a gente tem de melhor para oferecer. Então, hoje, estar empregada para além de uma satisfação pessoal, eu sinto que eu também tenho essa missão de abrir portas para que outras pessoas consigam adentrar nesses espaços. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque existe um imaginário popular de que 90% das mulheres trans travestis estão na prostituição porque querem, ou no mercado informal de trabalho porque querem. Mas é muito importante a gente pensar, quando a gente ocupa esses lugares, de pensar como eu, que estou dentro desse espaço, estou fazendo alguma movimentação para que as portas se abram para outras pessoas. Porque existem pessoas qualificadas, mas as oportunidades estão chegando para essas pessoas? Não estão, sabe? E não é basicamente só o querer, porque querer muita gente quer. Não necessariamente a gente quer estar só nas esquinas, ou ser só maquiadora, ou ser só cabeleireira. A gente quer ser, né, como eu falei anteriormente, nós somos múltiplas, né? Somos pessoas múltiplas. Então, eu acredito que essa multiplicidade também está na nossa forma de exercer o nosso papel social, né? Então, a minha trajetória, né, nesse ramo, né, no mercado formal de trabalho, ela acaba tendo muitas concessões pelo que eu sou, né? Pelo que eu acredito e da forma que eu fui apresentada ao mundo. Então, por eu ter a minha família me dando apoio, isso sem sombra de dúvidas, se eu tô onde eu tô hoje é por conta do apoio da minha família,
né? Acho que é importante pontuar isso, que se a gente for olhar para o histórico de pessoas trans que são expulsas de casa muito cedo, ou que saem de casa para tentar uma realidade mais tranquila, é enorme, sabe? Então acho que principalmente isso, ter esse apoio familiar é fundamental. E obviamente que eu tive acesso à educação formal, né? Eu consegui me preparar para chegar à universidade. Hoje eu sou graduanda de Ciências Sociais pela Federal Fluminense. Então, esse trajeto de chegar até a universidade me fez diferente das outras. Não me faz melhor, mas me faz com mais concessões, de mais possibilidades. E aí, o diferencial é o que eu faço com essa possibilidade. Eu tô levando o diálogo para dentro desses espaços. Eu tô fomentando a contratação de novas pessoas para estarem nesses espaços, porque não adianta ter só eu. Porque eu sou a representação da parcela muito pequena de pessoas trans. Porque eu consegui ter acesso à educação, eu tenho a minha família que me apoia, eu tenho meus amigos que me apoiam, eu tenho uma rede muito ampla de contatos e de pontes que possibilitam de acontecer coisas. Então, para mim é muito cômodo. E ainda assim, bem ou mal, eu acabo atingindo o imaginário das pessoas do que é ser uma pessoa trans, sabe? Então, quando pega uma outra realidade de pessoas trans, aí a gente consegue, de fato, promover a inclusão da diversidade. Porque eu estar lá sozinho não é promoção à diversidade. Eu estar lá e, enfim, sabe? É muito pouco. Ter uma é muito pouco. E aí ter uma pessoa negra, ter uma pessoa é muito pouco. Para a nossa pluralidade de pessoas, de corpos, de existências, é muito pouco. Então eu acho que é esse papel que a gente tem que ter sempre, sabe? Fomentar e colocar à disposição, se colocar à disposição também para dialogar sobre. Eu sempre falo, ultimamente, né, nos últimos tempos, as pessoas falam muito sobre lugar de fala e acabam invalidando determinados debates. E o que eu costumo falar é, gente, eu não vou estar em todos os debates, né, em todos os espaços. Por mais que eu seja uma pessoa que transite em muitos espaços, que eu tenha muitos acessos, mas ainda assim eu não vou estar em todos os espaços. Então, a responsabilidade de todas as pessoas que estão aqui hoje, que não são LGBTs, que não são que não é uma pessoa negra ou que não é de periferia, a responsabilidade que elas têm, a partir do momento que eu falo sobre isso, é de levar isso à frente. Não falando da minha perspectiva, mas falando sobre a minha perspectiva. Então, eu acho que isso é um compromisso que as pessoas têm que ter, para além disso. Eu sempre falo disso na minha equipe e eu acho que as pessoas que andam comigo são muito conscientes e eu tento disseminar isso por onde eu passo, sabe? Todo mundo aqui agora tem esse compromisso de, quando ouvir uma piada transfóbica, de ir lá e reprimir essa pessoa, que não é legal, ou de estar no seu mercado de trabalho, né, lá no seu lugarzinho de trabalho, e aí quando ouvir alguma coisa, levar esse debate. Óbvio que nem sempre dá para fazer isso, mas sempre que possível, ter esse compromisso. Meu futuro ainda tem muita coisa para acontecer, né? Eu tô me preparando para ir representar o Brasil na Tailândia, então esse é o meu foco maior. Para além de estar no pódio, olhar para trás, para toda essa trajetória e me orgulhar de mim, sabe? Quando as pessoas falarem da minha participação no Miss International Queen 2022, falar, eu tenho orgulho da brasileira que foi nos representar. Então, esse é o meu maior foco no momento. Mas óbvio que tem outras 1000 coisas acontecendo. Então, primeiramente, estar estável financeiramente. Eu acredito que a estabilidade financeira nos preserva de várias outras violências, né? E aí, principalmente sendo uma mulher preta, da periferia, trans. Então, eu acho que isso é o principal. Óbvio que dinheiro não resolve tudo, mas grande parcela das coisas resolve, sim. É hipócrita da gente falar isso numa sociedade capitalista, né? Que não resolve, que não dá acessos, que não modifica a vida das pessoas. Então, acho que esses 2 pontos são primordiais, né? Ter uma estabilidade financeira e psicológica, né? Para viver nesse mundo louco e representar muito bem o meu país. Óbvio que o título é consequência, né? E viver bem, né? E conseguir continuar transmitindo com o meu título, com os acessos que eu tenho, de que é possível, não estou falando que é fácil, mas de que é possível
chegar aonde se acredita, onde se quer. Não é uma trajetória fácil. Pelo contrário, eu recebo muitas críticas, muitos questionamentos de que se eu sou bonita o suficiente, se eu sou capaz o suficiente de carregar esse título, sabe? Mas eu tento a todo momento virar essa chave e mostrar, não para as outras pessoas, mas para mim mesma, a que eu vim. E quando eu sei a que eu vim, nada do que as pessoas me digam me tira do meu foco. Então, óbvio que em algum momento eu vou parar e tentar entender o que está acontecendo, mas eu sei a que eu vim. Eu sei o porquê eu tô aqui. Então, quando eu entendo isso, tudo faz sentido. Então, se eu pudesse deixar alguma mensagem motivadora para as pessoas se olhe no espelho, entenda o que você está fazendo aqui hoje. E quando as pessoas sabem o que estão fazendo, sabem para que elas estão aqui, nada vai tirar do foco dela.